Olá, aqui é o Asteiro, do canal Asteiro Agora, um canal sobre geopolítica, economia, política e história. Você com certeza já ouviu falar de Donald Trump, uma figura emblemática, polêmica e líder do país mais poderoso do mundo. Trump conseguiu um nível de poder sobre a direita americana e mundial que não se via há muito tempo. Mas quem realmente é ele? E como ele chegou onde está hoje? Neste vídeo, falaremos sobre sua vida, suas ideias e o que ele representa para o futuro dos Estados Unidos e do mundo. E já se lembre de deixar o like, se inscrever e comentar, pois isso ajuda muito aqui no canal. Enfim, bora pro vídeo. Em 14 de junho de 1946, no condado do Queens, na cidade de Nova York, nascia Donald John Trump. Filho do rico dono de uma imobiliária, Donald já atendeu a Academia Militar de Nova York no fim do ensino médio e, aos 18 anos, foi para a Universidade de Fordham e logo se transferiu para a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. Sendo um aluno mediano, ele se graduou em Economia em 1968. Logo após se graduar, ele começou a trabalhar na imobiliária de seu pai e, em 1971, Trump se tornou presidente da empresa, fazendo grandes investimentos em hotéis, cassinos e campos de golfe. Nesses anos, a empresa se tornou alvo de diversos processos, incluindo alguns de discriminação racial. Em 1978, Trump comprou o Commodore Hotel, que estava em péssimas condições, conseguindo reabri-lo em 1980. Ainda em 78, ele conseguiu permissão para a construção da Trump Tower, um dos maiores prédios de Nova York. E, até 2009, Trump havia se envolvido em 6 falências de suas empresas. Antes de se candidatar à presidência, ele já havia tentado se envolver na política, tendo sido filiado ao Partido Republicano e Democrata, sendo pré-candidato à presidência pelo Partido Reformista em 2000 e tentando a nomeação republicana em 2012. Inclusive, Trump sempre havia se mostrado como liberal nos costumes e conservador na economia, muito diferente de hoje. Além disso, em 2005 ele se casou com a modelo tcheca Melania Knaus, com quem teve seu filho Baron, além de já ter mais 4 filhos de 2 casamentos anteriores. Entretanto, Trump só se tornaria a figura pública que é hoje em 2016, quando assegurou a candidatura republicana para a presidência. Em 2015, Trump se lançou como pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano. Entretanto, dessa vez ele não queria ficar só nas primárias, inclusive lançando um livro sobre seus ideais. A partir de maio de 2016, todos os outros pré-candidatos já tinham desistido ou não tinham nenhuma chance de vencer, com Trump sendo o candidato oficial republicano em julho. Essa vitória se devia muito ao caráter mais excêntrico e extremo dele. A partir daí, seu rival seria Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton e a primeira candidata mulher da história de um dos 2 maiores partidos. Clinton defendia uma continuação das políticas de Obama, que era muito popular, enquanto Trump defendia mudanças como o fim do Obamacare, um programa de assistência com serviços de saúde, e trazer indústrias de volta para o solo americano. Isso fez com que ele ganhasse muita popularidade em estados como Michigan, que eram no passado grandes centros industriais. Já na eleição, Hillary Clinton teve uma grande perda de popularidade por conta de um escândalo de vazamento de e-mails do Departamento de Estado, do qual ela era secretária. Além disso, Trump a culpou pelo atentado à embaixada americana em Benghazi, na Líbia, pois o secretário de Estado é responsável por assuntos externos. No fim, mesmo com tudo isso, Hillary Clinton ganhou o voto popular por 48 a 46%. E por causa da palhaçada do sistema político americano, Trump ganhou o colégio eleitoral e se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Assim que Trump assumiu como presidente, ele começou a assinar diversas ordens legislativas, a primeira delas sendo para limitar o Obamacare, fazendo várias tentativas de criar uma lei mais moderada do que ela, antes de finalmente conseguir trocar. Além disso, ele já foi com tudo nas tarifas para proteger a indústria americana, trocando o NAFTA, um acordo de livre comércio entre Canadá, México e Estados Unidos, pelo USMCA, que favorecia mais os Estados Unidos.
algo que mudou completamente o pensamento do Partido Republicano, que era historicamente o Partido do Livre Comércio. Na política externa, Trump mudou a embaixada americana de Israel de Tel Aviv para Jerusalém e teve o primeiro encontro de um presidente americano com o líder norte-coreano. Trump ainda prometeu tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, um tratado em que os países se comprometiam a diminuir seus impactos ambientais, dizendo que ele prejudicava a economia americana. Ele ainda tomou uma atitude muito mais dura com os imigrantes, bloqueando vistos para diversos países muçulmanos e selando um acordo para a construção do muro na fronteira ao sul com o México. Em dezembro de 2017, ele trabalhou com os republicanos no Congresso para passar o Tax Cuts and Jobs Act, uma lei que criava, como diz o nome, cortes de impostos pessoais e corporativos, algo positivo para o crescimento econômico do país e que traria, como diz o nome, empregos. O problema é que teve muito mais corte de impostos para ricos do que para pobres e para empresas, tendo um corte de 1,2% para o 1% mais rico e apenas 0,5% para o 50% mais pobre. Em dezembro de 2019, ele assinou a criação da Força Espacial, a sexta Força Armada Americana, que, como diz o nome, serve para proteger os interesses americanos no espaço, provando que o Trump é sim fã de Star Trek e Star Wars. Mas ele não fez tudo isso sem problemas. Só em 2019 foram 2 pedidos de impeachment aprovados na Câmara e que não passaram no Senado. Por fim, no ano seguinte, surgiria o maior desafio da carreira dele, bem em um ano de eleição. Em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, surgiu o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. No início de 2020, a pandemia já era global. Trump subestimou o potencial de dano da pandemia, falando contra os lockdowns, promovendo remédios alternativos e fazendo pouco para informar a população sobre o problema. E ainda teve protestos contra a violência policial e racismo, por conta do assassinato de George Floyd. Enquanto isso, nas primárias democratas, a disputa foi entre o vice-presidente de Obama, Joe Biden, e os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, em que Biden ganhou a nomeação por ser o mais moderado entre os três. Na campanha, Biden focou em condenar o mau gerenciamento da pandemia por Trump, reverter as decisões ambientais, de saúde e o corte de impostos do governo anterior e tomar de volta os estados normalmente democratas que Trump havia tomado em 2016. Já Trump usou como estratégia a sua boa política econômica anterior à pandemia, a violência do Black Lives Matter e da Antifa e a idade avançada de Biden. Perto do dia da eleição, o próprio Trump pegou Covid e, no fim, Biden ganhou com mais de 50% do voto popular, o que é bem raro nos Estados Unidos, tanto que seus 81 milhões de votos foram a maior quantidade da história. Trump disse que a eleição havia sido fraudada e criticou o voto por correios. E em 6 de janeiro de 2021, 14 dias antes da posse de Biden, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano, causando grande escândalo. Entretanto, mesmo com esse episódio, Trump ainda não tinha terminado sua passagem pela política. Com a invasão ao Capitólio, eleitores moderados ficaram receosos contra Trump. Muitas de suas redes sociais foram bloqueadas e foi lançado um inquérito na Câmara dos Representantes para investigar o acontecido. A Câmara declarou Trump culpado. Entretanto, o Senado o inocentou de novo. Ele também se mudou de Nova York, um estado muito democrata, para a Flórida, um dos maiores estados republicanos do país. Em 2022, ele começou sua campanha nas primárias republicanas, tendo como principais rivais o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Nesse meio tempo, Trump também foi julgado culpado na Justiça de Nova York por crimes antigos, incluindo falsificação de registros comerciais e abuso sexual. Já para os democratas, o presidente Biden não era muito querido pela população, principalmente por conta da retirada das tropas americanas do Afeganistão, a retomada da guerra na Ucrânia e a alta inflação. Em 2024, Trump garantiu a nomeação republicana, enquanto a democrata era mais incerta, principalmente por conta do estado mental de Biden. A campanha de Trump era focada exatamente em criticar os problemas que eu citei, além de prometer um grande corte de gastos, com a criação de um novo departamento chefiado por Elon Musk. Já a campanha de Biden era focada na continuação de seus programas de governo,
enfatizando seu sucesso na reestruturação que havia sido atingida após o fim da pandemia e acusando republicanos de tentarem destruir os programas de bem-estar social e implementar o Project 2025, um projeto para fortalecer o presidente, ameaçando a democracia do país. Em junho, houve o primeiro debate televisionado da eleição, onde ambos os candidatos foram péssimos, mas Biden saiu na pior, evidenciando sua idade avançada. Assim, ele desistiu da candidatura em favor de sua vice Kamala Harris, que escolheu como vice o governador de Minnesota, Tim Walz. Em 13 de julho de 2024, em um comício na Pensilvânia, Trump sofreu uma tentativa de assassinato, o que aumentou seu apoio, mas bem pouco, de forma que os dois candidatos continuaram muito perto nas pesquisas. Entretanto, com o receio das políticas econômicas de Harris, Trump foi eleito presidente com uma margem de apenas 1,5%, a menor desde 1968. Com isso, Trump começaria um mandato muito mais polêmico que o primeiro. Trump se tornou o segundo presidente da história a ter 2 mandatos não consecutivos, depois do também republicano Grover Cleveland. Uma grande polêmica do seu governo foi a nomeação de Robert F. Kennedy, um ativista ambiental e antivacina, para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Suas primeiras medidas foram relacionadas a tarifas, taxando diversos países pelo mundo, inclusive aliados, como a União Europeia e a Argentina, assim como ilhas sem indústria no Oceano Índico. Além disso, houveram diversas medidas anti-imigração, com o crescimento da atuação do ICE, a agência de imigração do país. Assim, começaram diversos protestos no país contra o ICE, e o mundo inteiro tem se virado contra os Estados Unidos por conta das tarifas. Por fim, Elon Musk, que era o secretário do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, saiu após brigas com Trump. Mas não deu nem um ano de governo, então ainda tem muita coisa para acontecer. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pois esse deu muito mais trabalho para fazer. Peço novamente para deixarem o like, se inscreverem e comentarem, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo e tchau!